A paz do Senhor, uma boa noite. Uma boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos aqui juntos, né? Para mais uma live. Desde já eu quero pedir perdão, né? Aos irmãos, aqueles que aguardaram ontem a gente fazer uma live. Ontem a gente não conseguiu entrar, né, ao vivo, porque nós estávamos fazendo um culto no lar, né? Então, hoje, né, nós vamos aí se estender um pouquinho. Nós vamos fazer o capítulo 15 e o 16 juntos. Vamos ver se dá tudo certo para fazer o 15 e o 16. Você que está entrando aí agora, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, tá? A Escola Bíblica Casa de Zadok, ele é uma escola bíblica totalmente gratuita. Então, nós ministramos estudos bíblicos totalmente gratuitos, né? Hoje tá um friozinho aqui, vocês vão me ver de casaquinho, porque tá chovendo. Mas para a honra e glória de Deus, a chuva deu uma trégua, né? Mas, hoje nós vamos falar sobre Jó, capítulo 15 e capítulo 16. Tá? Então, você separa a sua Bíblia da sua preferência, você separa seu caderno de anotações, a sua caneta. Hoje eu tô aqui com a minha caneta azul. Vou separar aqui o meu caderno, enquanto a pastora Nayara vai aí compartilhando os links nos nossos grupos. Tem um grupo do Clube do Livro. Ó, hoje tá vazio. Hoje, durante a live, eu vou anotando aí algumas observações para a gente estar estudando. E hoje eu tenho como compartilhar com vocês. Hoje a gente está aqui, estaremos estudando Jó, capítulo 15 e capítulo 16. Eu quero mostrar para vocês hoje esse presente. Olha o presente que eu ganhei da pastora Nayara. Gente, eu sou apaixonadíssima por essas Bíblias Slim. Olha que Bíblia fina. Ela é NVI, tá? É uma nova versão internacional. Essa daqui é uma versão internacional da NVI de 2017, tá? Sempre você vai ver aqui a data de publicação dela. A data de publicação vai interferir na linguagem dela, em algumas palavras específicas, alguns versículos específicos. Então, olha, a letra dela é muito boa, não é uma letra muito pequena. Então, se você está procurando uma Bíblia assim de bolsa, né? Essa aqui eu quero para levar. Essa aqui eu quero para levar nos cultos, né? Então, se você está procurando uma Bíblia de bolsa, fácil, leve, essas Slim, elas são muito boas, tá? Bíblia versão NVI 2017 Slim. Muito paz do Senhor. Paz do Boa Senhor. noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Hoje o frio pegou a gente de jeito. Esse é casaquinho, entendeu? Frio. E aqui eu também tenho uma Bíblia Slim, ó, da Bárbara Verde, a minha branca. A minha da versão que eu, particularmente, a preferência é a versão que eu mais gosto, que é a Bíblia do King James. Eu gosto das versões mais, as traduções mais antigas, né? Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto das versões mais, né, mais tradicionais. Essas Bíblias Slim, né, que elas não dá nem para acreditar, né, irmão? Que 66 livros tá aqui, super fininhas, e elas são maravilhosas para você usar dentro da bolsa, para você levar ali no seu trabalho, quando você tiver ali um momento de folga, né, você poder estar lendo na sua bolsa, na sua mochila. Para os jovens, né, também tem as Bíblias Slim, da nova tradução da linguagem de hoje. Tem a NA também, que a NA é maravilhosa também para o jovem, para o novo convertido que está aí começando, e tenha sempre
esse costume de quando você sair, sempre ter uma Bíblia. Põe uma dentro do seu carro, deixa uma dentro da sua bolsa, e sempre tem um hábito de quando você tiver uma folguinha no seu tempo, para você pegar, para você poder sempre estar lendo, né? Como se você estivesse mastigando durante o dia, né? Pedacinhos ali da palavra. Então essas Bíblias, elas são maravilhosas. A gente tem Bíblia, irmão, que parece um tijolo, pesadíssimas, e tem essa que é muito leve, muito leve, muito leve. Então, assim, nós sempre estamos aqui, né, como escola bíblica, trazendo Bíblias diversas para você. Nós estamos preparando aí um vídeo explicando as versões que temos no nosso país, né? Nós temos uma versão, né, variadas aí de Bíblias, e aí nós vamos explicar para você a diferença de cada uma, o que uma contém, qual a qualidade, se tiver algumas Bíblias de estudo, qual a visão que elas têm. E as pessoas pensam, nossa, para que esse tanto de Bíblia, né? Então, cada Bíblia, ela tem uma diferença na sua versão. Cada versão busca um público-alvo de entendimento. Então, assim, para quem gosta de estudar, é sempre bom você ter várias versões, né, a título de estudo. E Bíblia de estudo, nós temos aí uma gama, uma variedade de Bíblias de estudo. No mercado hoje, né, o mercado de editora, o Brasil, ele é muito abastecido nisso, irmão. O Brasil, assim como um país cristão, e aí quando eu falo cristão, eu coloco também aqui as editoras católicas, porque pode parecer muito polêmico que nós vamos falar que as editoras católicas são uma das melhores do mundo, a que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, elas são muito boas para livro, entendeu? Para Bíblia, inclusive a Bíblia Jerusalém, né, ela vem de uma editora também católica. Então, assim, são Bíblias muito boas para você ter aí no seu acervo, né? Para você estar aí quando você for estudar, você gosta de uma versão mais tradicional, mais perto do original, né? Então, assim, amplia aí para o seu grupo de estudo, né, para sua estante, para sua biblioteca, ter essas variedades, né, faça esse exercício, né, procure Bíblias diferentes da que você está acostumado a ler, da que você está acostumado a estudar, e aí você vai ver que só tem a acrescentar, só tem enriquecer o seu estudo. É importante deixar bem claro, né, irmãos, eu particularmente, a opinião Bárbara, e creio que da Nayara também, apesar do avanço da tecnologia, ainda ser muito bom aí toda a tecnologia, eu gosto muito do papel. Eu gosto muito do papel, eu gosto muito do livro, eu gosto muito de escrever, então a gente tem muito caderno de anotação. E a gente tem que, como obreiros, né, da casa do Senhor, e até você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a fé, a palavra de Deus, ela vai dizer que ela é luz que ilumina o nosso caminho. Então, jamais, né, nós queremos criar pessoas, obreiros, né, da casa do Senhor, que aceitaram Jesus porque sim. Você tem que ter o porquê, você tem que conhecer por que a Bíblia, você tem que conhecer por que foi escrito, para quem foi escrito, qual a aplicação na época que foi escrito, quem morreu para essa Bíblia estar aqui hoje na sua mão, quem lutou, quem sofreu, por que sofreu, qual é o papel de Deus ao preservar essas escrituras para chegar até a sua mão. E existe uma história muito linda, depois de quando foi escrita a Bíblia, os homens e mulheres de Deus que deram suas vidas para preservar a Bíblia, para contribuir, né, no fato dela chegar até hoje nas suas mãos, de milagres acontecerem, de ser passado esse conhecimento. Então, nós não aceitamos e não concordamos com uma fé cega, né? Deus, ele veio para se revelar, ele veio para ter relacionamento, ele veio para ter intimidade. Então, se você até hoje, como obreiro, você está nos assistindo de qualquer rede social que você esteja assistindo, você se faz essa pergunta: você conhece a Bíblia ao profundo? Você sabe por que é a Bíblia? Não as respostas tradicionais que nós fomos acostumados, né, a responder, a decorar e falar, não, porque Jesus, né, é Deus e sim, porque foi escrito. Não. Você sabe por que foi escrito, para quê, em qual idioma foi escrito, como que passou o processo, como que passou a história para chegar até aqui, quais são as comprovações arqueológicas de que ela é verdadeira, quais são as comprovações históricas de que ela é verdadeira. Tudo isso edifica a nossa fé. Então a fé, ela não é algo cego que tem que ser enfiado goela abaixo, entendeu? Não. Deus, ele se revela através disso aqui, através das escrituras. Então que você se permita fazer isto. Lógico que nós temos a Bíblia de estimação nossa, né, que é aquela Bíblia mais querida, aquela que você prefere, aquela que você compreende mais, aquela que você gosta,
mas é ideal que você também tenha outras versões e que você saiba explicar por quê. Que você saiba explicar para uma pessoa o porquê dessa diferença, que você saiba explicar para as pessoas quais são a parte de confiança, né, dessa Bíblia ter sido escrita, para que cada vez mais você tenha uma fé forte. Quando vier obstáculos, quando vier questionamentos, quando vier pessoas contra, você tem uma certeza do que você está seguindo. Porque quando a gente não tem certeza, a gente não conhece aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos crendo, no primeiro problema a gente costuma abandonar, porque a gente não conhece. Então, que você possa estar conosco juntos nessa jornada, né? É só o começo de falar o vídeo, nós vamos soltar aí como estreia. Provavelmente esse vídeo vem dia 20 de abril, nós fazemos 1 ano de canal, então se você está aqui vendo a gente através do YouTube, eu lembro de quando a gente estava implorando para as pessoas para a gente chegar a 50 inscritos, irmão. A gente ligou para todo mundo, ligou para um, ligou para outro, e falou, segue, se inscreve, porque a gente precisava de 50 inscritos para poder fazer live. E aí, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje a gente vai chegar aí a 400 inscritos. Para a gente é muito mais do que a gente imaginava. Antes de 1 ano de canal, dia 20 de abril faz 1 ano, e vamos chegar, estamos já com 93 mil visualizações, né? Aí vamos chegar a 100 mil provavelmente até o dia 20 de abril, e você imaginar que 100 mil vezes estavam te assistindo nós, mas que a palavra de Deus, né, irmãos, como a gente sempre busca falar aqui, que a gente se diminua e que a palavra de Deus cresça, que eu espero que desses vídeos todos, né, daqui para o dia 20 de abril, espero que eu e a Nara consiga fazer muita coisa legal aí para vocês, em gratidão ao Senhor, tá? Porque isso tudo é resultado da gratidão que nós temos a Deus, porque é muito mais do que nós imaginamos. Sem recurso, sem enxergar muitas das vezes, sem celular muitas das vezes, celular quebrava, notebook quebrava, e a gente continua gravando do jeito que dava, e vocês, aí eu quero fazer agradecimentos a quem permaneceu aqui, porque às vezes a câmera estava uma nuvem, às vezes o áudio estava terrível, participação do cachorro, da moto, da criança, de todo mundo, mas vocês ficaram com gente. Esse latido que vocês ouvem é o Zadok. Até o nosso cachorro tem o nome de Zadok. Até o cachorro, que é o Zadok, faz a participação. E eu acho isso a maior resposta de Deus na nossa vida, porque é só a graça dele, só a misericórdia e os testemunhos que a gente ouve de que a palavra alcançou, de que a palavra transformou, que as pessoas reconciliaram seus casamentos, reconciliaram a aliança com Deus e tantas maravilhas Deus fez nesse 1 ano que não dá nem para contar quantas maravilhas, mas de verdade eu quero agradecer a vocês que têm permanecido e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Por isso nós já vamos dar continuidade na live de hoje, mas compartilhe, comente, coloque nos grupos, no status, compartilhe o canal, porque você ajuda a gente, né? Não tem fins nenhum lucrativos, não tem anúncio nenhum, não tem retorno nenhum financeiro, é totalmente gratuito. Pode não ser a melhor estrutura do mundo, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele se faz presente neste lugar e que a sua vida possa ser transformada, amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 15 e o capítulo 16, tá? Antes de você fazer qualquer estudo bíblico, a gente sempre ora, pedindo sabedoria e discernimento da parte do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Senhor, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar e também aonde esse vídeo chegar. Cada alma, cada vida, Pai, que receber este vídeo, que o Senhor possa transformar, libertar, que o Senhor possa curar, Pai. Trabalha, Senhor, transforma a nossa mente, se assim o Senhor quiser, por misericórdia e graça. Trabalha, meu Deus e meu Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que o nosso coração possa entender a tua palavra. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, toda distração, todo planejamento do inimigo, toda barreira que ele queira colocar, Senhor, para impedir que a tua palavra possa ganhar almas. Pai, que enquanto estivermos ministrando o teu estudo, tua presença tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Tua presença tem liberdade, Pai, para curar, para libertar, para transformar a vida das pessoas. Usa-nos, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Pai, que diminua a nós e cresça o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, capítulo 15, estamos aí praticamente aí na metade, chegando ali na metade do livro de Jó. Então você que está aqui com a gente, nós estudamos o capítulo de Jó lá no YouTube. Tem Provérbios, tem Eclesiastes
E agora nós estamos fazendo capítulo por capítulo do livro de Jó. É uma fala de Elifaz, né? Elifaz vai responder Jó, ele passou aí falando no capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Inclusive ele manda os amigos dele se calar, né, a respeito do que os três falaram, do que os três acusaram ele. Ele faz uma resposta, né, para todos ali. E Elifaz então vai responder as falas de Jó. Eu vou ler junto com você, esse capítulo 15, eles são 35 versículos. Então eu vou ler de 10 em 10 até a gente concluir esse capítulo, tá bom? Versículo 1 diz assim: Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis? Com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva sua boca e você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? E ele conclui aqui no versículo 10 dizendo assim: Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que teu pai. Nós voltamos à parte aí do segundo diálogo, né? Que é, para alguns, o livro de Jó, ele é dividido aí em 3 diálogos, né? Quando todos os amigos terminam de falar, Jó se defende, acaba o primeiro diálogo. Agora vai começar o segundo diálogo, em que os amigos vão falar de novo. E aí você vai ver que, você que nos acompanhou, está nos acompanhando desde o início, dos 3 amigos, talvez o Elifaz no primeiro diálogo, ou seja, a primeira vez que eles falaram, o Elifaz foi o que pegou mais brando com Jó, no sentido de que ele queria que Jó buscasse o sentido do seu sofrimento. Quando nós vemos esse segundo diálogo aqui agora, você já vê, você percebe um tom diferente. É como se Elifaz tivesse perdido a paciência com Jó aqui. E aí, é claro que os estudiosos, né, que conhecem aquela parte ali, a cultura, lembrando que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, a história provavelmente ocorreu ali na época dos patriarcas, provavelmente na época entre Abraão, Isaac e Jacó. Então, de acordo com a cultura, os amigos mais velhos do que a pessoa, eles se tornavam mestres, né? Então, os anciãos, eles tinham um respeito muito grande, porque eles eram professores, símbolos da sabedoria. Ele faz, como ele foi o primeiro amigo a falar, provavelmente ele é o mais velho dos 3, e provavelmente mais velho do que Jó. E aí, quando ele começa a falar aqui, você vê que ele começa a falar, que eu vou ler o versículo 2, nessa tradução aqui, que é a tradução mais antiga, diz assim: Deveria um homem sábio conferir conhecimento vão e encher sua barriga com o vento do leste? No conhecimento, né, do local, o vento do leste era o vento mais fraco, né? O vento oriental era o vento forte e o vento leste era o vento mais, vamos dizer assim, mais uma brisa, para falar a verdade. Então ele estava falando ali que as palavras de Jó eram palavras vazias, eram palavras sem fundamentos. E ele começa a subir o tom com Jó, dizendo: olha, Jó, na sua boca estamos encontrando iniquidade. Aí nós já saímos do pecado para a iniquidade, para algo mais profundo, mais grave. E aí ele começa a ponderar, por quê? Porque ele está vendo no Jó, um Jó muitas das vezes irônico, respondendo com zombaria, e ele está vendo isso uma falta de respeito. Tanto é que ele pergunta: olha, você não tem respeito pelos nossos cabelos brancos? Entre nós tem pessoas mais velhas do que seu pai. Parece que ele está fazendo assim: a gente saiu da nossa casa, entendeu? Viemos consolar você, e assim que você está recebendo a gente, né? Cadê o respeito pela nossa autoridade? Cadê o respeito pelo nosso conhecimento? Cadê o respeito pela nossa sabedoria? E parece aqui que ele estar cobrando de Jó um posicionamento de respeito, tanto pela idade como pela que a cultura determinava, né? Que era um ancião, era o mais velho, e parece que Jó está sendo desrespeitoso. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui é os amigos de Jó colocarem na mesa a carteirinha do respeito, né? Se eu não tenho argumentos, né, eu vou colocar a carteirinha do respeito. Olha, você tem que me respeitar, você tem que concordar com o que eu estou falando. Isso vai muito do que nós falamos antes de iniciarmos o estudo.
Nós vivemos uma geração hoje que as pessoas estão crendo, né? As pessoas estão aprendendo, estão, na verdade, decorando, né? A gente apresenta a verdade, a pessoa pega a verdade, mas ela não aprende por que aquilo ali é uma verdade. Ela só acha que é uma verdade porque você ouviu falar, ou não, pastor, eu acredito no que você está falando, porque é você e a Bárbara que estão falando, e eu estou só aqui acreditando, entendeu? E aí nós vamos ensinando, a pessoa vai aprendendo porque é daquele jeito, entendeu? E ela em nenhum momento ela tem um senso crítico, ou ela é incentivada a buscar para saber se é aquilo mesmo. E aí, muitas das vezes, a pessoa se depara com esse tipo de atitude. Por quê? Porque quem está falando, quem está ensinando, tem uma autoridade maior. Olha, eu não vou desconfiar porque o meu pastor tem 30 cursos, 300 diplomas, entendeu? Já viajou para todos os lugares. Eu não vou. Quem sou eu para desconfiar? E aqui a gente em nenhum momento está mandando ninguém desconfiar de ninguém. Nós estamos te incentivando a buscar a verdade e saber porque ela é uma verdade. Né? Porque Jesus ele perguntou isso para os discípulos: olha, você sabe quem eu sou? Vocês sabem, né? As pessoas, vocês sabem. Então, assim, o próprio Jesus quis levar os discípulos a entenderem quem ele era e por que eles achavam aquilo. Então, assim, quando ele começa a questionar isso, ele fala: olha, tu foi o primeiro homem que nasceu, você está se achando tão importante. Aí o versículo 9 assim: o que tu sabe que nós não sabemos? O que entende que não esteja em nós? Ou seja, o que você sabe mais do que a gente? O que você já viu de diferente que a gente ainda não viu? E aí, por causa dessa sabedoria, né, por causa desse entendimento que o Elifaz está apresentando, querendo ou não, ele está se desfazendo da dor de Jó. Né? Porque, olha, eu conheço mais do que você, eu sei mais do que você, eu sei do que eu estou falando. E aí, quando nós estudamos um pouco a cultura, a gente pode até achar: nossa, mas parece que Jó está sendo tão mal educado, e que, na verdade, o que os amigos de Jó estão fazendo é porque eles estão irritados porque Jó não reconhece o conselho que eles estão dando. E qual é o conselho que eles estão dando? Jó, tem iniquidade em você, tem pecado grave, você pecou contra Deus muito grave, pede perdão para o Senhor, se arrepende do pecado que você deve estar escondido. Por quê? Porque eles foram visitar Jó, eles foram se condoer ali com Jó e tudo, mas era na intenção de quê? De fazer com que Jó confessasse o seu pecado. Porque na cabeça dos amigos de Jó, Jó escondeu algum pecado e que ele não quer falar de maneira nenhuma. E eles estão lá para salvar Jó. Olha, Jó, nós estamos aqui para te salvar, para ouvir o seu pecado, para ser testemunha quando você pedir perdão. E ele se deparou com Jó que fala assim: então, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Não, Jó, você fez, porque olha o que você está passando. E aí, esse contraste desse debate, que muitas vezes Jó usou de zombaria e tudo, vai fazer com que ele faz, que dos três era o que tinha sido mais ameno, perca a paciência. E aí ele começa a falar: olha, nós somos mais experientes do que você, nós temos cabelo branco, entre nós tem gente mais velha do que seu pai. Então você vê que são pessoas que conhecem, pessoas, né, pessoas com experiência, pessoas que têm prestígio para chegar em Jó e fazer uma correção. Mas Jó tinha tanta certeza, irmão, que ele não tinha feito nada, que ele queria ouvir de Deus. Quantas vezes você vai ver aqui, já ouviu nas outras lives, e você vai ver Jó perguntar para Deus: Deus, eu fiz alguma coisa? Me perdoa. O que eu fiz? Me mostra. E aí você vê Jó perguntar para Deus mostrar, ou ele mostrar para Deus. Você não vê um Jó interessado em mostrar para os amigos: olha, eu estou arrependido, né, para mostrar assim, não, eu vou mostrar para eles que eu me arrependi para ver se eles me deixam em paz. Aí eu vou mostrar que eu pedi perdão para eles verem que eu sou uma pessoa boa, entendeu? Que eu me arrependo, que meu coração é bom. E na verdade Jó não tem essa preocupação de mostrar para o outro, entendeu? Um arrependimento que é para Deus que você tem que fazer. Então, assim, se a gente pegar só esses primeiros versículos, a gente faz um curso de obreiros aqui. Porque o que acontece? Nós temos homens de cabelo branco que não entendem o que Deus está fazendo, está se utilizando da sua experiência para julgar, não é para ajudar. Eles estão julgando, não estão ajudando. E aí você não vê eles usarem a sua experiência para consolar, só para confrontar. Porque eles entendem que o pecado, irmão, quem tem que ser confrontado é o pecado. Eles estão confrontando Jó, que aqui seria o pecador. Não, você tem que confessar, você tem que confessar, você tem que confessar. E aí, muitas das vezes, a igreja faz esse papel: olha, Bárbara, você está em pecado, você tem que confessar. Eles acham que se a Bárbara confessar, então a gente apaga o que você fez, entendeu? E volta. Eles não querem saber se a Bárbara se arrependeu.
Eles não querem saber se tem arrependimento dentro, se verdadeiramente. Nós vemos muito isso, você sabe aonde? Nos casos de adultérios que acontece. Ah, o irmão confessou, entendeu? Ele chega lá, então, né, gente? Eu fiz, né? Eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz com o meu esposo. Ah, irmão, olha, ele confessou, entendeu? Bota ele no cargo de novo. Daqui a pouco ele vai lá, ele cai de novo. Aí ele chega na frente da igreja, ó, irmão, fiz de novo, entendeu? Aí vai fazer 5, 10, 15. Por quê, irmão? Mas ele tá confessando. Então, mas a Bíblia fala aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, assim, não é só você confessar. Os amigos de Jó queriam que Jó confessasse uma coisa que o coração de Jó não estava entregue. Jó falou assim, olha, eu tenho certeza que o meu coração está íntegro. Então, Jó poderia, irmão, de boca falar, olha, eu me arrependo, pequei mesmo, entendeu? Desculpa aí. E os amigos de Jó iam ficar muito contentes. Falar, ó, tá vendo? A gente falou que ele pecou, você tá vendo aí que ele falou, mas o coração... Então, muitas das vezes, você que é obreiro, você pode estar fazendo o papel que ele faz, está fazendo. Não, eu tenho certeza que você pecou, entendeu? Eu tenho mais experiência, eu já vi esses casos assim, isso aí é pecado, oculto, é isso, e você faz a pessoa confessar uma coisa que ela não fez. Sabe para quê? Para ela se viver livre de você, para você parar de perturbar. Não, eu vou acabar falando que eu fiz, entendeu? Vou acabar assumindo uma culpa que não é minha. E o coração dessa pessoa, irmão, não tem nada de arrependimento. Então, assim... Cuidado com os nossos cabelos brancos de experiência, né, da gente colocar uma pessoa para confessar uma coisa que o coração da pessoa não quer confessar. Né? O que o coração da pessoa não se sente arrependido. Às vezes a gente joga religião, você tem que confessar porque a placa da igreja está valendo, ou você tem que confessar porque senão nós vamos perder isso, perder prestígio, perder isso, perder aquilo. Mas o principal, que é a alma da pessoa, que é o principal que para Deus tem, que Deus não está preocupado com a tua placa, nada disso. É com a alma daquela pessoa. Não existe o arrependimento verdadeiro. Então, no coração de Jó, já sabia que ele estava sendo íntegro com Deus. Mas os amigos dele queriam um arrependimento de boca. Ele queria que Jó falasse uma coisa que o coração de Jó não estava transbordando. Então, os amigos de Jó vivem, sabe o quê? Uma religião aparente. Tá sem som. Eu botei no mudo, esqueci que eu botei no mudo. É importante, né, essa parte que nós estamos falando a respeito do confessar, né? Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que a gente tem certeza absoluta, entendeu? A gente tem certeza absoluta de um lado, aí tá todo mundo daquele lado, entendeu? Porque o que ocorre com os amigos de Jó? Nós vamos, entendeu, juntos, estamos do mesmo lado, temos a mesma certeza, vamos querer que ele confesse porque temos a certeza que ele errou, porque a gente sabe mais, a gente entende mais, a gente tem nossa sabedoria, o nosso conhecimento, e aí novamente entra aquela pergunta, mas foi perguntado para Deus se ele pecou? Foi perguntado para Deus o que eles deveriam fazer ali, ou o que eles poderiam contribuir para Jó? Nem sempre aquele lado que você toma da razão, né, da certeza absoluta, irmãos, estavam ali os amigos de Jó do mesmo lado do inimigo. Satanás também estava do mesmo lado, contra Jó. Então, às vezes, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você tomou um partido em nome de Deus, com a sua razão, com a sua certeza, e você está do lado errado, o lado que Deus não está. Então, Deus ele não tem essas mesmas regras e normas que o ser humano tem. Deus ele tem o jeito dele de trabalhar, a forma dele. Porque o que ele procura, como nós destacamos aqui, não são visíveis aos nossos olhos. Os nossos olhos eles são enganosos. Então você vê daqui até a porta que está atrás de mim. Os olhos de Deus, ele consegue ver além. Ele consegue ver depois da porta o que é que tem. O que é que tem no íntimo do seu coração. O que é que tem dentro da intenção do seu coração. Então, às vezes, o confessar, né, o dizer que errou, o dizer que falhou, isso acontece muito em relacionamento abusivo, né? Nós estamos vivendo aí praticamente uma pandemia de relacionamentos abusivos, feminicídio em alta. E isso acontece muito. No quê? O cara vai, faz o que faz, né? Seja brigas, seja ofensas, seja agressão. E aí ele fala um perdão, ele pede uma desculpa, ele confessa que ele errou. A cada momento que ele tem esse lapso, né, de agressão contra a mulher, ao mesmo tempo ele chora, ele pede desculpa, ele pede perdão. Mas ele está confessando com a boca dele. O coração dele não tem o arrependimento do ato que ele fez. O coração dele não quer mudança do que ele fez para que ele não faça de novo.
Então, é esse comparativo que eu trago para nós. Cuidado com o que aparentemente, né, você está confessando, aparentemente você está dizendo que vai mudar, aparentemente você diz que tem certeza absoluta. E nesses versículos, né, ele traz muito essa chateação dele, dele ter falado, dos amigos terem falado, e de Jó não ter dado razão. Então ele indaga, né? Ele traz perguntas para Jó: o que você é diferente de nós? Então você vê numa fala de um para outro, né, onde a princípio ele trazia exaltando Jó: olha, você tinha sabedoria, você aconselhava os outros, era você que recebia a gente para dar aconselhamento, sua casa era cheia, e agora quando acontece com você, você não está aceitando ser corrigido. Então aquela mesma pessoa que no início elogiava, no início admirava, no início trazia ainda coisas boas, começa a se ofender pelo fato de você não dar razão, de você não concordar com o que ele está falando. E eu acho isso muito bonito da parte de Jó, porque mesmo tendo confronto com a esposa, mesmo tendo confronto com os amigos, ele mantém uma postura, ele mantém uma certeza de que ele estava justo, ele estava reto diante de Deus, ele não tinha pecado contra Deus, né, que apesar da alma dele ficar angustiada, dele falar que está chateado, que ele está triste, que ele não quer mais viver, né, que ele não queria ter nascido. Aí outra hora ele vai falar: olha, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor, né, me derruba, né, me leva à sepultura, e depois só me traz de volta quando tudo isso passar. Apesar de todas as oscilações da parte humana de Jó, da alma dele sentida, ele ouve esses confrontos, porque vamos entender culturalmente, historicamente, é muito desafiador para um homem ter 3 homens, né, amigos, né, próximos ali, sábios, mais velhos provavelmente, confrontando e falando nessa dureza para ele, porque entra dentro da reputação do homem, entra dentro da honra dele, né? Nós poderíamos ver completamente um Jó querendo justificar a sua honra, né? Querendo se resguardar, ou querendo se sair melhor, né? Ser melhor. Mas Jó, ele não toma nenhuma dessas duas posturas, de querer ser melhor para os amigos, de querer defender a sua honra pelos amigos. Você vê que nos discursos que ele faz ali do capítulo 12, 13, 14, ele até manda os amigos calar a boca. Por quê? Porque ele fala: olha, não quero saber da opinião de vocês, né? Eu tenho a minha certeza, eu quero saber o que Deus acha, eu quero saber, Senhor, o que você tem contra mim, né? Eu tiro a sua mão de cima de mim, porque eu sei que é o Senhor, só a tua mão pode fazer isso, só a sua mão é poderosa. Então eu acho isso magnífico. Por quê? Porque aonde, às vezes, na nossa cultura, aí vamos trazer para os dias de hoje, se você vira motivo de chacota nas redes sociais, se você vira motivo de chacota no trabalho, na igreja, né, os escândalos que acontecem dentro da igreja, às vezes você já toma uma postura de você querer se justificar, de que você querer honrar, que você querer ter aí a sua reputação inabalável, o seu respeito moral tá acima de todas as coisas. E já ele mostra que quem serve ao Senhor de fato, de quem está com Cristo de fato, ele não está preocupado com a imagem dos outros, ele não está preocupado se os outros vão gostar ou deixar de gostar. Ele chega ao ponto de chatear os próprios amigos, chatear os outros homens, que culturalmente isso, né, era um absurdo se fazer isso com anciões de cabelo branco, né? Quando algum ancião fala, todo mundo se cala, todo mundo respeita, um respeito extremo, né? E Jó, ele quebra essa cultura, ele quebra esse respeito ao ponto de mandar calar a boca. Por quê? Porque o coração dele, a alma dele, ele já tem certeza de que ele não vai ter um futuro, porque ele está tão doente, ele está tão atribulado, ele está tão ferido das chagas da carne. Ele o tempo todo ele fala: olha, lembra, Senhor, que eu sou pó, lembra que eu não vou resistir muito tempo, está acabando o meu tempo, entendeu? E ele tem essa certeza que o tempo está acabando. E nessa certeza que o tempo está acabando, ele vai mostrando que a aflição dele está aumentando de não ouvir Deus. A preocupação dele é Deus, não é as pessoas. E isso é muito bonito. Nós vamos continuar aqui no versículo 11 até o 20, ele diz assim: não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos.
Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Ele indaga. Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que são reservados. E aí você vê, ele faz agora fazer uma observação, quero destacar ela aqui, que é o versículo 15, que ele fala assim: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Né? Você vê que o entendimento que ele tem acerca de Deus era muito comum na época, né, ali patriarcal, né, que era um Deus bem severo, né, um Deus que expulsou Adão e Eva, né, do paraíso, um Deus que derramou água sobre a terra. E aí eles têm esse entendimento de um Deus muito severo, tanto é que você vê que ele fala assim: eis que Deus não confia nos seus santos, né, os santos que ele está falando aqui é nos anjos, né, o Senhor não confia nos anjos. Então, se o Senhor não confia nos anjos, ainda mais um homem corrupto, né? A indireta que ele está jogando, né? Ainda mais um homem corrupto, Jó, sabe? Assim, abominável. Você acha que, então, assim, ele está dizendo assim: Jó, você acha que Deus vai confiar em você? Em você, Jó, cara quente, cheio de ferida, fedendo, sentado nas cinzas? Mas até parece. E aí eu vejo, irmão, a visão distorcida de Deus, distorcida do amor de Deus, distorcida sobre aquilo que ele acha que Deus deve amar, né? Porque aqui ele está escolhendo quem Deus ama e quem Deus não ama. E eu vejo muito isso parecido com um entendimento que nós podemos ter acerca do Evangelho hoje. Né? Nós entramos dentro de um tribunal que a gente sai apontando: ó, Deus, aquele ali só pode amar, aquele ali só nem olha, entendeu? Parece aquelas turminhas da quinta série, passa que não olha não, porque eu não gosto do fulano, entendeu? Deus também não pode gostar dele não. E aí esse entendimento acerca de Deus, olha que Deus não tem ninguém como Deus, ele é tão assim separado que nem os anjos para ele presta, entendeu? Ainda mais o ser humano, né? O justo, os céus, né? Nos céus não tem nada que presta para ele. E aí imagina um homem que é abominável, um homem que é impuro. Jó, até parece, sabe? Que você acha que Deus vai te amar, Deus vai te aceitar nessa situação. E você imagina se eles descobrissem que Jó tá daquele jeito exato. Olha, eu queria ter visto essa cena quando eles descobriram, entendeu? Que Jó estava nessa cena exatamente porque ele era tudo aquilo que eles achavam que Jó não era. Eles não achavam que Jó era íntegro, eles não achavam que Jó era reto, eles não acharam que Jó era um homem fiel. Você sabe por quê? Porque Jó estava numa situação que não era cara de nada disso. E aí, mais uma vez, nós falamos muito aqui, né? Tem gente que fala: nossa, mas vocês falam de dons toda hora. Irmão, olha como isso é necessário, porque se eu e você estivesse no lugar de ele faz, eu acho que a gente estaria falando coisas piores para Jó ainda. A gente estaria falando assim: Jó, vamos te levar para o monte, campanha dos 318 para te exorcizar, que você deve ter feito algo muito ruim para Deus para você estar desse jeito, entendeu? E aí, cadê, irmão, a visão de Deus para falar assim: olha, Jó, você pode estar na beira da morte, fedendo, a gente não sabe quem está pior, se é você ou as cinzas que você está sentado. Mas, Jó, eu consigo enxergar Deus na sua vida. Eu consigo ver que você é um homem fiel, que você é um homem íntegro. Como esses diálogos aqui poderiam ser diferentes se os amigos de Jó tivessem uma visão de Deus e acerca de Deus diferente. Você já parou para pensar que muitas das vezes, irmão, o seu ministério poderia ser diferente, os seus aconselhamentos, a sua vida com Deus poderia ser diferente se você conhecesse Deus de verdade? Se você tivesse uma visão de Deus acerca daquilo que é de verdade? Porque quantas situações nós encontramos e falando assim: não, isso aqui não é Deus, não, aquela pessoa não é Deus, olha a situação que aquela pessoa está passando, e na verdade ele pode estar passando pelo pior momento da vida dele. Ele não deixa de ser fiel. Ele pode não ter cara de fiel, ele não está vestido como um homem íntegro, ele não está com a cartilha do que eu coloquei como servo de Deus. Porque o que acontece aqui? Ele está vindo com a cartilha pronta na cabeça dele, ó, um homem de Deus, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Aí como Jó não corresponde
a essa cartilha, ele fala assim, olha, Jó, se Deus, que é o Deus, não está suportando os anjos, entendeu? Imagina um homem abominável. Esse que ele não vai ouvir mesmo. Então, assim, ele está trazendo assim, um julgamento para Jó, falar, olha, Jó, você está tão perverso no seu coração, que o seu coração está concretado, né? Não tem mudança, que Deus, ele vai virar o rosto para você. E aí eles estão falando de um homem que lá no céu, Deus está falando algo totalmente diferente. Que Deus está vendo um homem totalmente diferente. E aí a sabedoria desses homens, o cabelo branco deles, os anos de experiências, não deixam eles enxergar. Então talvez você tenha anos de experiência, você tenha marketing, você tenha tudo, mas não está dando certo, sabe por quê? Porque está faltando algo que só o Espírito Santo pode dar. Se ele não der, pode juntar todas as técnicas possíveis. Você chega na frente de um Jó e você dá uma cajadada nele, sabe por quê? Porque a gente vai pela aparência. Você acha que uma situação como essa, nós acharíamos Jó justo? Trazendo informações da cultura, trazendo informações culturais, informações religiosas, eu duvido se alguém acharia um Jó justo. Falava, não, Jó, tu fez alguma coisa. Você fez. Pode desabafar que a gente não conta pra ninguém, entendeu? Pode confessar. É natural de nós falarmos isso. Mas aí esse é o problema da gente levar o eu na frente. Não, eu vou lá, entendeu? Ninguém ora, pergunta para o Senhor. Deus, me direciona aqui, ó, o que eu devo falar, me direciona porque aos meus olhos essa situação tá assim. Mas e nos teus olhos, irmão, como essa pergunta é importante? Como essa pergunta, ela é primordial para quando você for aconselhar alguém. Tá indo você? O Espírito Santo está indo para te usar ou está indo você? Porque se está indo você, cuidado que você pode ser um ele faz. Não precisa, entendeu? Porque eu já vi cenas como essa, né? Deus, não preciso, já aprendi técnicas de aconselhamento, entendeu? Aprendi as técnicas todo dia, eu não preciso. Eu acho que os amigos de Jó é pior do que as cinzas, entendeu? Antes ele ficasse com o caquinho de telha, eu acho que o caco de telha que Jó está se coçando, é muito mais amigo do que esses amigos. Porque ele pelo menos está dando um alívio nas coceiras de Jó. É muito mais amigo do que esses amigos. E olha que eles têm sabedoria. São mais velhos, conhecem pai, conhecem isso, conhecem aquilo. Mas não conhecem Deus ao ponto de falar sobre ele. E esse para mim, irmão, é um medo que eu acho que todo cristão devia ter. De você falar aquilo que Deus não está mandando você falar. E você falar achando que Deus está concordando com a sua opinião, porque você conhece ele. E para quem é obreiro, para quem tem muita experiência, esse é um dos maiores erros que nós cometemos com os novos convertidos. Porque a gente sabe assim, olha, eu conheço de Deus mais do que você, entendeu? Eu sei mais de Bíblia do que você está aprendendo agora, você está andando agora. E aí a gente começa a jogar a nossa visão errada de Deus para aquela criança que está começando a andar, entendeu? Que muitas das vezes consegue enxergar Deus melhor do que você, porque está com o coração arrependido. Tem um coração ensinável, consegue ser ensinado por Deus, consegue ser exortado, porque o que acontece? Você vai ver muitos versículos lendo conosco. Jó falando assim, Senhor, se o Senhor me ensinar, eu aprendo. Se o Senhor me corrigir, eu me arrependo. Se o Senhor me mostrar os meus erros, eu mudo os meus pés. O Senhor pode me ferir, porque o Senhor também pode me curar. Aqui nós temos um homem do coração ensinável, um homem que está disposto a ser ensinado por Deus. Então é muito melhor você mexer com pessoas assim, do que você mexer com os ele faz, que já sabe, que já conhece, que já entende, mas a visão de Deus que ele tem é totalmente errada, que Deus não é assim. A visão que ele tem acerca da graça de Deus, que não existe graça de Deus, existe juízo divino para eles. Olha, você pecou, Deus tem que te matar, entendeu? Você errou, seu lugar é lá no inferno. Para ele não, irmão, a graça só existe para a pessoa, para o outro não. Então esse tipo de julgamento que você vai ver a partir de agora que os três amigos vão ser muito duros com Jó, porque assim, no primeiro diálogo eles acham assim, Jó, se você se arrepender tem chance. Nesse segundo diálogo, ele já quer que Deus dê essa mão em Jó. Eles perderam a paciência, entendeu? Eles querem que Deus dê essa mão em Jó, porque não escutou os bonitos, entendeu? Então Deus tem que descer a mão. Eu não vou falar que a gente é assim, né, irmão? Para não estragar a live. Eu acho isso incrível, né? Porque ele começa aqui no versículo 11 falando bem assim, olha, não bastam para você as consolações divinas, né? E as nossas palavras amáveis. Irmãos, olha só, o maior perigo
que você e eu podemos cometer com os anos que você tem de crente, com os anos que você tem de obreiro, com as experiências, com a bagagem que você tem, a carteirinha que você tem, você vai lá e taxa na testa de uma pessoa, entendeu? Que seus conselhos são divinos, são da parte de Deus. Deus está te usando, Deus falou, Deus é assim. E não era, irmãos. As palavras dos amigos de Jó não eram de Deus. Era achismo deles. Nós temos pessoas que ele está parado, né? O pensamento dele vem no coração dele, na mente dele, vem um pensamento e ele acha que é a voz de Deus. E aí ele fala, olha, Deus falou comigo, entendeu? Deus me mostrou, Deus me disse que as palavras são divinas para você. E não eram divinas, não eram os pensamentos de Deus. Deus não estava condenando Jó, Deus não estava falando, mas era uma certeza tão absoluta, a experiência, né, seus anos de Bíblia, seus anos de igreja, dão uma certeza absoluta que eles não conseguiam ver o quanto cruel eles estavam sendo. Né? A gente vê um deles falar dos filhos de Jó, a gente vê eles jogarem na cara de Jó pecado, iniquidade, de falar assim, olha, foi Deus que fez, foi Deus que levou, entendeu? Porque eles estavam em pecado, uma certeza absoluta. E eles ainda chamam isso de palavras amáveis. Eles são capazes de achar que o que eles estavam fazendo, entendeu? Era muito bom. Talvez eu e você tenham uma certeza absoluta que o que nós estamos fazendo pelo outro é muito bom, é amável, é consideração, entendeu? Nayara, eu só tô aqui te dando um conselho, entendeu? Tá te ferindo, tá matando sua alma, tá acabando com a sua fé, tá tirando você da igreja, tá tirando você de Cristo, tá fazendo você abandonar tudo. Mas é uma palavra amável, entendeu? É consolo, é da parte de Deus. Se tá ferindo é porque é da parte de Deus, entendeu? É exortação, né? Tem um povo que é assim, acha que exortação é ferir as pessoas, é matar as almas. E não é, irmãos. Deus nunca concordou e não vai concordar com esse tipo de pensamento cruel, maligno. Isso é pecado. E aí ele fala bem assim, eu acho bonito, porque eles veem, mas eles não são capazes de reconhecer. Versículo 11, versículo 12. Porque você se deixa levar pelo coração, e porque esse brilho nos seus olhos. Irmãos, isso aqui, né, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver muitas palavras a respeito de coração, de sentimento, referente à alma, né? Ele não tem esse entendimento de alma. Então ele está falando a respeito da alma de Jó. Então ele fala, olha, você se deixa levar pela sua alma, né, pelo seu coração, que ainda por cima tem um brilho nos olhos. O que nós conseguimos enxergar aqui, principalmente nas Bíblias mais antigas, ele está descrevendo arrependimento, irmãos. O que eles estavam vendo era Jó arrependido, não dos pecados que ele tinha cometido, porque ele estava justo e íntegro diante de Deus. Mas ele, como a Nayara falou, era uma pessoa ensinável, era uma pessoa com coração arrependido no sentido de ser ensinável por Deus, no sentido de querer ser corrigido se tiver errado, no sentido de não querer perder a presença de Deus, mesmo que tenha que se refazer, mesmo que tenha que se tirar tudo, mesmo que tenha que perder. E eu acho isso muito bonito, porque os amigos de Jó, eles estão ali, mas eles não conseguem enxergar Deus nisso. Eles não conseguem enxergar a alma de Jó. E aí você vê Jó enxergando Deus em tudo. Olha só, quando nós estamos perdidos, quando nós não temos uma base em Deus, né? Eles tinham uma base na lei, eles tinham uma base nas regras, ele tinha uma confiança nos cabelos brancos, na idade, no que eles conheciam, e ele cita isso, olha, o que está sendo passado foi o que passou para os nossos pais, e agora passou para a gente. Então a gente tem respaldo porque aconteceu, né, lá atrás com os nossos pais. E eu acho isso incrível, porque eles têm essa postura de não conseguir enxergar Deus em nada, de não conseguir enxergar Deus em nada. Eles enxergam o pecado de Jó, eles enxergam os erros do homem, eles acham que o homem precisa confessar, precisa se refazer, e Jó, ele enxerga Deus em tudo. Então, quando você tem um vínculo com Deus, né, quando você tem um relacionamento com Deus, você enxerga coisas que ninguém enxerga. Você tem uma certeza, talvez, que ninguém tem essa certeza. Por quê? Por causa do relacionamento com Deus. E só o Espírito Santo faz isso hoje, irmãos. Só o Espírito Santo faz eu e você enxergar e faz a gente entender, faz a gente querer coisas diferentes, né, do que todo mundo está querendo. Porque a gente consegue ser diferente. E ele continua falando bem assim, ó.
Pois contra Deus, versículo 13, é que você dirige a sua ira e despeja a sua boca essas palavras. E você vê o pensamento que eles têm, que Jó ele está falando contra Deus. Ele fala, olha, é um absurdo você clamar a Deus, você questionar Deus de algo, você pedir a Deus algo, por quê? Porque na cabeça deles, Jó está em pecado, está impuro, então você não tem... Pra quê? Porque você não merece pedir nada, você não merece perguntar nada, né? E eles não conseguem ver nas falas de Jó uma oração, um clamor, né? Uma tentativa de que Deus se revele, de que Deus responda, porque nós temos que levar em consideração, num dos versículos anteriores, Jó fala bem assim, eu orava e Deus me respondia. Então, Jó ele está acostumado a fazer, né, os seus sacrifícios e Deus responder. Então ele está nessa aflição porque ele está orando, ele está clamando, ele está se dirigindo a Deus, ele não está ouvindo nada, nenhuma resposta. Mas os amigos eles não conseguem entender isso. Eles acham que Jó ele está falando contra Deus e não para Deus. Então, tanto que a visão deles estava errada, né, equivocada. E aí eles, nessa visão equivocada, eles falam assim, cadê? Como o homem pode ser puro, versículo 17. Escute-me, né, que eu vou explicar para você. Ele fala, vou explicar para você, Jó. O ímpio sempre sofre, né? Ele vai falar, ele sempre sofre, porque foi assim que a gente aprendeu, né? Versículo 20, o ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que são reservados. Então, na cabeça deles, irmãos, a certeza absoluta, né? Ele fala, eu vou te explicar que é assim que funciona, e não adianta dizer que funciona diferente, porque a gente tem uma certeza absoluta, então vou ensinar para você como é que ora, entendeu? Vou ensinar você como é que faz, vou ensinar você como é que é as regras, como é que é as coisas, e eles não conseguem entender que é Deus. E aí do versículo 21 em diante ele fala assim, só ouve ruídos aterrorizantes quando se sentem em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-a com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estofada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada das suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. E aí ele faz um comparativo do que é a vida do ímpio. Ele vai falando para o Jó, olha, Jó, a vida do ímpio é o seguinte, não escapa da espada, né? É como se ele estivesse afrontando o Todo-Poderoso, e aqui ele está aconselhando Jó, né, a arrepender, por quê? Porque senão ele vai se tornar um ímpio. E o fim do ímpio é isso, é espada, é coisas ruins, é tribulações, é dores, né? E ele fala assim sobre... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Versículo 33. Ele fala assim, ou seja, tudo que o ímpio fizer não vai prosperar, tudo que ele colocar a mão não vai dar certo, e se ele tiver uma prosperidade também não vai durar. Então você vê que a bênção aqui está sendo condicionada ao que se vê, que era comum, né? Culturalmente era comum. E hoje ainda se tem esse entendimento, né? Então, assim, servo de Deus não pode sentir dor, não pode ser hospitalizado, você não pode ter uma doença, você não pode ter uma perca, você não pode ter uma perca financeira, que já é o devorador, entendeu? Então, assim, tudo que acontece na vida da pessoa
que acontece algo muito ruim, eles já taxam aquela pessoa de ímpio. Não, porque se está acontecendo... Aí nós vamos ver o contraste do que Jó vai falar no capítulo 16, porque agora é a resposta de Jó. E Jó vai entender que Deus que fez tudo. Deus tirou a família dele, Deus tirou ele, Deus está acabando com ele, pegou uma flecha, passou no rim dele. Aí você vê o contraste de entendimento, entendeu? Porque em nenhum momento você vai ver Jó falar assim, olha, as coisas também acontecem para quem é justo, porque Jó está provando isso na pele, né? Jó está sendo ensinado na prática. Ele fala, olha, acontece para o justo também, está acontecendo comigo. Por que é só o ímpio que acontece essas coisas? Então, assim, esse entendimento que ele tem, né, que era um entendimento cultural, ele é muito enraizado ainda hoje. Né? Quando você vê um crente muito bem sucedido e de uma hora para outra ele cai, irmão, a gente já começa. É o devorador, é o migrador, é o cortador, é isso, é aquilo. Nunca é Deus provando. Nunca é Deus testando a fé. É sempre o inimigo, é sempre o Satanás, é o erro da pessoa. A gente só acha que é Deus quando ganha um carro. Não, fulano estava com a casa, entendeu? Morando num barraco, agora está morando numa casa. Foi Deus. Entendeu? Olha, a pessoa estava num emprego assim, agora está num emprego bom. Foi Deus. A gente só consegue ver Deus por esse lado. E ele faz também. Se Jó tivesse com tudo multiplicado, com tudo feito, ele ia falar, Jó, você é justo. Porque ele só consegue ver o Jó justo nessa situação. Ele fala, olha, se está acontecendo isso, você está parecendo com o ímpio. Entendeu? Você não pode ter uma vida de ímpio, porque o ímpio não tem prosperidade, porque o ímpio não tem isso, porque o ímpio não tem aquilo. Então ele está baseando no que ele está vendo e naquilo que ele acha. Eu quero aqui observar aqui um detalhe que o irmão comentou aqui no meu WhatsApp. Né? O pastor Ivonildo está nos acompanhando muito, que honra, pastor, é um mestre nos acompanhando. Ele fez uma observação muito boa, ele falou assim, Deus enxergou a alma de Jó. Os amigos enxergaram tudo, menos o Jó. Menos o Jó. Eles não conseguem enxergar Jó. Eles conseguem enxergar o pecado, eles conseguem enxergar a falta dos bois, a falta dos filhos, a falta disso, mas eles não conseguem enxergar Jó. Eles não vê Jó. O único que consegue enxergar Jó no meio dessa história, irmão, foi Deus. Porque Satanás, o que Satanás viu? Olha, tem cerca, é porque tem bem, é porque tem vaca, é porque tem boi, entendeu? Aí tirou tudo isso. É porque ele tem saúde. Aí vem os amigos, Jó, cadê isso, cadê aquilo? É porque você é isso, mas ninguém consegue enxergar Jó. O único que enxergou Jó foi Deus. Deus, ele é o único que enxergou Jó como ele é. Assim, ó, a alma dele é minha. Ele é meu. Todos os outros, tanto Satanás como os amigos, eles não conseguem enxergar Jó. E como isso é perigoso, irmão, nos dias de hoje. Né? Você vê dor, você vê o pecado, você vê o erro da pessoa, você vê, mas você não enxerga a pessoa. Você não consegue ver a alma que Jesus pagou um preço por ela. Você não consegue ver uma alma que o Senhor teve misericórdia. Você só vê pecado, você só vê erro, você só vê isso, você só vê o monturo, você vê a falta dos bois, das ovelhas, você vê os filhos que não serviam a Deus, mas você não enxerga as pessoas. Como é duro isso? Boa observação, pastor. Senhor, obrigado pela observação, pastor. Uma honra sempre ter mestres, ter pessoas de Deus para comentar, para participar. E faça mais vezes, que é sempre um prazer, viu? Vamos continuar aqui no capítulo 16. E é justamente isso, né, que Jó ele vai responder até de forma muito abrupta, né, como diria minha avó. Ele diz versículo 1 assim, então Jó respondeu, já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos, né? O versículo 2. Esses discursos inúteis nunca terminarão, ele indaga. E você, o que leva a continuar discutindo? Ele está dizendo para ele faz, né? Versículo 4. Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem no meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. E a consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Eu vou parar aqui no versículo 5, porque eu acho muito bom, né? Jó, ele fala, olha, vocês são pobres, né? Tão sábios que vocês se julgam, tão respeitados que vocês se julgam, mas vocês são pobres de alma, né? Seus discursos são inúteis, não estão me ajudando em nada. E como é forte, irmãos. E ele reconhece, ele fala, olha, bem que se eu estivesse no lugar de vocês, talvez eu até falaria como vocês, mas haveria uma diferença. E ele destaca, a minha boca procuraria encorajá-los, e a consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. A palavra de Deus vai dizer que a gente só pode falar aquilo que o nosso coração estava cheio. E Jó sabe que o coração dele é cheio de Deus, irmãos.
Quando nós chegarmos ali nos capítulos 28, 29, 30, nós vamos ver Jó falar dele como ele era, né? Porque quando a gente é apresentado a Jó, a gente é apresentado pelo que Satanás está falando dele, né? E uma coisa que eu acho muito bonita, que é o capítulo, né? Que eu acho mais bonito do livro de Jó, que é o 29, ele vai falar isso, ele vai falar, olha, eu era a força do fraco. Eu era a voz do que precisava, eu era a força da viúva, eu era a força do órfão, eu ajudava os juízes a julgar. Então, assim, Jó não está fazendo média aqui não, tá, irmão? Dizendo, olha, se eu tiver... Jó, se você tiver... Não, ele era assim mesmo. Você vai ver nos capítulos 28, 29, 30, que ele era o braço de ajuda. E isso torna mais doído, porque ele ajudou todo mundo, ele foi a voz consoladora para tudo. Então, Jó sabe o que é ser consolador. Jó, porque ele fazia isso com as pessoas. E aí eu quero falar com as pessoas que foram vítimas de ingratidão. Né? Você fez, você consolou, você abraçou, você orou, você fez campanhas, você fez intercessões, aí chegou a sua vez. Você está ouvindo que você é ímpio, que você está em pecado, que você está errado e que Deus te odeia. Você imagina, irmão, uma coisa dessa? Depois de tantos órfãos que você defendeu, tantas viúvas que você defendeu, tantos davam de advogado para os pobres, entendeu? Aqueles que não podiam ter socorro, você ia lá, advogava, ajudava. Aí chega na sua vez, entendeu? Você ouve assim, olha, você é pecador, você está pervertido, você é mau, você é ímpio, você merece espada, os seus filhos morreram porque a culpa é sua. Então, Jó tinha todos os motivos de achar que Deus odiava ele. Ele falou assim, não é possível. Depois de tão bom que eu fui, esse é meu salário. Então, é por isso que ele está falando com os amigos dele assim, falou, olha, se vocês estivessem no meu lugar, eu não estaria fazendo isso. Eu não estaria falando desse jeito, sabe por quê? Porque não era caráter meu falar desse jeito com vocês. Eu estaria consolando vocês, eu estaria ajudando vocês, eu estaria tentando amenizar a dor de vocês. Então, assim, Jó está num momento aqui de compreensão que ele fala, Senhor, na minha vez, quando chegou na minha vez de ser consolado, de ser abraçado, só estou levando ferradura, só estou levando traição, e eu tenho certeza que essa palavra está indo para alguém. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, porque você foi abraçado pela ingratidão. Falou assim, olha, eu fiz tanto, deixei os meus finais de semana com os meus filhos para estar lá dentro da casa do Senhor, fazendo o meu ofício, fazendo isso, fazer aquilo. É quando eu precisei da igreja. A igreja me convidou a me retirar. Você não é digno de estar no nosso meio, você não é digna de estar no nosso meio, sabe? O nosso nome vai sujar se você estiver aqui. Mas ninguém lembra das noites que você orou, quando você prestava, né? Que as pessoas falam assim, olha, quando você prestava, quando Deus te usava, o seu dom servia, agora não serve mais, então você não presta. Você não tem mais serventia, você não tem mais utilidade. Olha, Jó também se sentiu assim. Ele fala assim, agora que eu não tenho mais utilidade, agora que ninguém me procura mais para defender, agora que eu não tenho mais força para defender as viúvas e tudo, aí agora é fácil. É por isso que ele fala, olha, maus consoladores vocês são. Que consoladores ruins é esse que vocês são? Assim, porque se eu tivesse no lugar de vocês, como Jó teve, irmãos. Jó também foi um consolador, Jó também foi um ajudador, e ele sabe o peso que tem isso. Talvez, isso aí é eu que estou imaginando, quando ele viu que os amigos dele chegou, ele falou assim, olha, alguém apareceu no meio das cinzas, como muitas vezes ele apareceu como socorro na vida de alguém. Ele achou que ia ter o mesmo socorro. Ele achou que do mesmo jeito que muitas das vezes ele foi braço de ajuda, ele falou, olha, né, no meio da ilha deserta tá vindo um barquinho ali me ajudar. Os piores, vocês são horríveis como consoladores. Eles são péssimos como consoladores, entendeu? Então, assim, você vê a alma dele, irmão. Você sente ele, assim, fala assim, Senhor, não é possível. Na minha vez, veio esses péssimos consoladores, entendeu? Mas aí eu quero dizer para você que foi abraçado pela ingratidão, o reino não é só feito de ele faz. O reino não só é feito de humildade, o reino não só é feito de Zofá. Tem homens e mulheres de Deus que sabem o que é sofrimento, que sabem o que é dor, que sabem que não são ingratos, ao contrário, são usados por Deus, são usados pelo Espírito Santo. Não tome o reino porque você bateu de frente com um Elifaz da vida, uma pessoa experiente, uma pessoa que tinha cargo, uma pessoa que tinha influência, mas que não sabia quem era Deus. Achava que conhecia, mas não conhecia. E te mostrou a ingratidão, te mostrou a rejeição, te expulsou porque você não sabia mais, que você não tinha mais utilidade. E você acha que o reino fazia isso, e não é. E não é. Talvez você fez para tanta gente, não apareceu ninguém para fazer.
Olha, mas Deus, ele é um Deus de misericórdia. Deus, ele é um Deus de resgate. Deus vai mandar um amigo novo, irmão. Nós vamos ler lá na frente. Deus vai mandar um para falar, Jó, tu não é isso, não é dele, ainda vai dar uma bronca nesses três. Que eu acho lindo, irmão, porque Deus podia pegar um mais idoso do que Deus pega um menino. Eu acho lindo quando Deus faz. Deus pega um jovem, bota esses três anciãos sentados e ó. Porque esse é o reino de Deus, ele faz isso, ele usa quem ele quiser. Então, se você está sendo alvo de ingratidão, Jó também foi, no momento de maior dor dele. Mas tinha algo que não mudou dentro do coração de Jó, você sabe o que é Deus. Ele sabia, irmão, lá no fundo ele sabia que por mais que ele se sentisse penalizado por Deus, ele sabia que Deus estava ali. De alguma maneira, ele sentia Deus ali. E isso é muito bonito, né, irmãos? Eu acho isso magnífico porque Jó, ele sabia, né, como tinha que ser feito. Ele não se esqueceu de quem ele era. Ele tem essa certeza do que é ser um homem de Deus, o que é ser um homem justo. E é por essa certeza de quem ele era, de quem ele é e do que era certo se fazer, é que ele consegue medir. Porque imagina se ele fosse igual, né, aos outros, ele não conseguiria medir a diferença, ele não conseguiria entender essa diferença. E é muito dolorido isso, é dolorido porque às vezes, imagina você ali no barquinho, aí chega três assim, a vontade é antes eu tivesse só nesse barco, entendeu? Antes não tivesse ninguém, porque é muito mais dolorido. Por isso que muitas das vezes a gente brinca, mas é uma verdade muito, muito forte, infelizmente, no mundo espiritual, irmãos, que existem coisas que o inimigo nem entra para fazer. Por quê? Porque nós, cheios de, como esses anciãos, cheios da letra, cheios da Bíblia, cheios dos procedimentos, cheios das normas da igreja, cheios de estatutos, cheios de doutrinas, de dogmas, de certezas absolutas, nós nos esquecemos de perguntar para Deus. Nós nos esquecemos de perguntar se as regras mudou, entendeu? Porque Ele é o dono do jogo. Então, às vezes, eu e você quer ser o dono do jogo, o dono das regras. Vocês já jogaram Banco Imobiliário? O Banco Imobiliário tem as regras, né? Tem um dono ali do banco. Então, às vezes, Deus ele mudou totalmente as regras. Você tá no jogo, você tá participando, você tá jogando, você só não conhece as regras. Você só não conhece o dono do jogo. Isso é muito perigoso. Porque o dono do jogo que faz as regras, ele que determina as coisas. Então, se você não sabe essas regras, se você não tem esse conhecimento de como ele age, de como ele faz, se você não conhece os dons, se você não conhece o Espírito Santo, se você não conhece quem é Deus, se você não conhece a Bíblia de verdade, você conhece decorado versículos, você tem decorado um livro, né, mas você não tem um relacionamento com Deus. Isso é muito perigoso, porque às vezes você não vai reconhecer as regras, você não vai reconhecer quem é quem. Às vezes você vai chamar o inimigo de Deus. Você pode até correr o risco de chamar Deus de inimigo. Então você confunde tudo. Então cuidado com isso. Né? A Nayara falou aí a respeito daqueles que foram machucados, né? pela própria igreja, por essa própria regra, né? De você servir enquanto você tem alguma coisa para colocar, enquanto você tem algo para dar. Quando você acaba a sua força, que quando você já passou por isso, né? Quando acabou o dinheiro, quando acabou a força, quando acabou a saúde, quando acabou a beleza, aí parece que você não serve para nada, parece que, né, não cabe mais você ali dentro. Mas eu quero te dizer que isso é a parte humana, não é as regras de Deus. Deus não abriu a boca para dizer que Jó não cabia para Deus, que Jó não servia para Deus. Foram os homens que estavam falando aqui pela história, pela matemática, pelo achismo deles. E às vezes você ouviu isso, você achou que não cabia, que você não merecia, que não era seu lugar, que Deus não te queria. Mas foram os homens colocando o achismo deles. Deus não falou que não quer, Deus não falou que não te quer. Até porque a minha Bíblia vai falar que Deus faz festa por uma alma. Ele vai dizer que morreu na cruz, deu seu sangue valioso por homens, mulheres, judeus, gentios, por todos aqueles que querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele não tem uma barra, talvez. Quando você estiver fraco, entendeu? Eu não te quero mais. Não tem isso. Não tem um anexo, não tem um porém, não tem um talvez. Não. Ele tem uma certeza. Por isso é importante você conhecer a Bíblia. Jó, ele conhecia Deus, tinha um relacionamento. Lembra lá atrás, ele fala, eu fazia holocaustos, eu conversava com Deus e Deus me respondia. Então ele sabia quem era Deus. Ele não estava falando de algo abstrato, é uma força, é uma luz, é uma áurea, entendeu? Não, ele estava falando de alguém que ele via, que ele falava e respondia.
Então, talvez outras religiões te apresentaram que Deus é uma áurea, é uma força, é um talvez, é uma coisa que precisa de barganha. Você tem que fazer sacrifícios, rituais, oferendas, para você ter de volta algo. Não, Satanás faz isso. Ele pede coisas para te dar algo. Ele te pede sacrifícios para te dar algo. É o inimigo que faz isso, né? Deus não. Ele se deu para que você pudesse ter um relacionamento com ele. Vocês veem como é ao contrário? E quando a gente não conhece a Bíblia, a gente não conhece as regras, a gente aceita tudo que os outros falam. Então talvez você aceitou outras religiões, você aceitou outras coisas, falando, achando que esse era Deus. Então que você hoje possa conhecer de fato quem é Deus. É Ele que se deu para ter um relacionamento comigo e com você. E Ele se deu quando eu e você estava errada, quando eu e você estava falho, quando eu e você está cheio de pecado, quando eu e você não merece, quando eu e você não quer, quando os discípulos negaram Ele, quando os discípulos fugiram, quando os discípulos correram, foi quando Ele se deu na cruz. Ele não falou assim, vou esperar os discípulos chegar aqui, entendeu? Na hora que fazer a filinha com os 12, aí eu morro na cruz, porque pelo menos eu vou morrer pelos 12. Não. Mesmo com todo mundo fugindo, só João ficou. Mesmo com todos os outros fugindo, ele se deu para ter um relacionamento. E aí ele continua aqui no versículo 6, dizendo assim: contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso. A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço, esmagou-me, fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bílis. Lança-se sobre mim uma outra vez. Ataca-me como um guerreiro. E você vê ele agora ele vai fazer aqui uma declamação, talvez uma oração, uma fala sobre do que Deus fez com ele. E aí você fica, não, pastor, a gente sabe que não foi Deus, que foi Satanás, ele está vivendo as consequências disso. Mas é como nós falamos, você não vê ele dando mérito nenhum para que Satanás fez na vida dele ou não. Você vê ele falando que, Deus, o Senhor fez isso, o Senhor Deus me esmagou, o Senhor me esbofeteou. E aí, na verdade, ele está colocando em palavras como a alma dele está sentindo. Né? Você não vê Deus falando assim, para de falar que eu não fiz nada disso aí, não. E é interessante, né, irmãos, porque quando Deus vai fazer o julgamento lá na frente, Deus julga os amigos, pelo que os amigos falaram, mas quando ele vai falar com Jó, ele vai chamar Jó para uma conversa e falar, Jó, eu vou me revelar a você do jeito que você nunca me viu. E ele começa a fazer um monte de pergunta para Jó, porque Jó está perguntando, você está vendo como é que Jó faz um monte de pergunta? Deus vai usar a mesma moeda com Jó. Vai fazer um monte de perguntas, mas você não vê em nenhum momento. Deus fala assim, olha, você falou que eu fiz isso, não fui eu, entendeu? Você falou isso, não fui eu vou te castigar, porque você... Agora sim, eu vou descer a mão em você. Você falou tanto que eu fiz isso, agora não. Você não vê Deus fazendo isso. Então, assim, é um Deus tão... que compadece, irmão. É claro que hoje nós temos essa visão de um Deus que se compadece. Mas vamos lembrar que na época de Jó, o Deus era o Deus Pai severo. Entendeu? Então, é por isso que Jó tem isso no pensamento. Ele está com a mão sobre... dilúvio, né? Deus do dilúvio, Deus está com a mão sobre mim, está passando uma flecha nos meus rins, está me batendo, está esfregando a minha cara, Deus está fazendo isso. Então, assim, você vê que esse pensamento de Jó é um jeito de Jó estar falando, Deus, o que o Senhor está fazendo está doendo um pouquinho, entendeu? Está doendo demais da conta. Então, assim, você vê ele falando, e aqui nós temos o senso da cultura, como Deus era apresentado, mas você vê uma essência dentro de Jó, que eu acho tão lindo quando ele fala assim, o Senhor acabou com a minha família. Olha a diferença. Você lembra o que ele faz? Acusou ele? Seus filhos morreram, foi porque você pecou. O que Jó está falando? Foi Deus que tirou eles de mim. Deus foi o Senhor que tirou de mim. Não foi meu pecado, não foi o Senhor que tirou eles de mim.
Então, assim, você vê que dentro deles, por mais que Jó tá ouvindo as acusações, Jó tem plena certeza, foi as mãos de Deus. Tá doendo? Tá, mas eu reconheço que foram as mãos de Deus. Nós conseguimos, eu vou colocar nós, porque eu vou colocar a Bárbara no bolo. A gente consegue, irmão, falar uma coisa dessa pra Deus? Olha, tá doendo, mas eu sei que foi o Senhor. Eu sei que tá doendo, mas eu sei que foi o Senhor. Foi o Senhor, não foi ninguém, pai, foi o Senhor. Porque o amigo de Jó, esse ele faz, que nós lemos no capítulo 15. Foi o que falou lá no início, seus filhos morreram, Jó. Foi culpa sua. Foi erro seu, foi pecado seu. Aí Jó tá falando assim, foi o Senhor que tomou os meus filhos. Foi o Senhor que acabou com a família, foi o Senhor que tirou. O Senhor tá me pegando, o Senhor tá fazendo isso, o Senhor tá fazendo aquilo. Daí é como é lindo esse capítulo 16, porque você vê um Jó amargurado, um Jó falando pros amigos, olha, vocês são maus consoladores, entendeu? Porque quem tá fazendo isso em mim é Deus. O que os amigos de Jó tá botando que é o pecado, Jó tá falando, é Deus. É Deus que está fazendo. Não tá bom, tá doendo, eu tô chorando, né? No versículo mais para frente ele vai falar, olha, eu tô me vestindo de pano de saco, que aí quando chegar na parte do pano de saco, nós vamos falar dessa parte do pano de saco, e fala, eu tô tirando a minha honra, entendeu? Mas eu sei que é Deus que está fazendo isso. Eu sinto que são as mãos dele. Tá me batendo? Tá, mas eu sinto que são as mãos dele. Irmão, como é tão profundo esse sentimento que ele tem de que tá doendo, mas é as mãos de Deus. Entendeu? Tá fazendo ele chorar, mas é as mãos de Deus. Aí vem os experientes que não tem visão de Deus, que não tem relacionamento, que é nada. É espada de Jeová, entendeu? Em você, porque você está em pecado. E ao mesmo tempo que os amigos de Jó tá falando que é a mão de Deus punitiva, Jó tá dizendo, é a mão dele. Me ama, mas está me corrigindo e está me amassando. Como eles têm uma diferença de visão acerca de quem é Deus. Porque para os amigos de Jó, Deus só coloca a mão para te bater. Deus só coloca a mão para te punir. Deus só coloca a mão para te colocar na prisão. Deus só fala com você para brigar com você. E Jó está dizendo assim, Senhor, a hora que o Senhor quiser, o Senhor para com isso. Eu sei que é as suas mãos. Está doendo, mas eu reconheço que é as suas mãos. Como um relacionamento faz a diferença. E eu acho legal, né, porque nós temos até hoje, né, essa cultura, né, parece uma torcida organizada, né, Deus pega ele, entendeu, parece que Deus é um pitbull que no comando, entendeu, da torcida organizada, Deus vai obedecer, vai fazer aquilo que eu e você achamos, né, que precisa ser feito. E aí eu destaco, né, eu ia falar sobre o versículo 12, mas antes eu vou destacar aqui o versículo 6. Ele fala assim, contudo, se falo, minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece. E a respeito desse versículo, eu vou destacar hoje um dos maiores males, né, do século que nós estamos tendo, que é a depressão e a ansiedade. Existem situações que talvez muitos que estão aqui nos assistindo hoje, até mesmo obreiros da casa do Senhor, estão passando, e que uma das piores tormentas que você pode passar é a da mente, né? Se você fala, tá doendo. Se você não fala, tá doendo. Se você fala, você tá pensando. Se você não fala, você também tá pensando. Você tá sonhando, você tá dormindo. Nos outros capítulos ele fala até quando eu sonho, quando eu tento dormir, eu tenho pesadelos. E é muito difícil isso, irmãos, essa situação, porque eu julgo, né? Hoje nós temos remédios, temos psicólogos, temos muita coisa boa aí da medicina que tenta amenizar isso, mas eu creio que é uma das situações que Deus, né, verdadeiramente, principalmente o Espírito Santo, ele entra e ele tem uma cura na alma, na nossa mente, que vale muito mais do que qualquer remédio, do que qualquer coisa. A igreja, né, ela adoece muitas das vezes os seus obreiros, elas sugam tanto, né? Às vezes você, que está nos assistindo, que é o obreiro da casa do Senhor, você acha que dar o seu tudo, se esgotar, chegar num estado de staff como já está aqui, que é na mente, no corpo, na alma, num todo, você acha que isso é pagar o preço de ser um obreiro da casa do Senhor, que você se torna mais justo por ser assim, por passar por essa situação. E aí eu quero destacar uma frase que nós falamos muito aqui em alguns textos, algumas leituras, que Jesus ele já pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço pela igreja, ele diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então você, obreiro da casa do Senhor, não se deixe chegar nessa estafe, de chegar no momento em que o seu corpo, a sua mente,
ela tá num momento que se você fala, dói, se não fala, dói. Não se permita chegar nisso. Não sacrifique casamento, filhos, saúde, mente, corpo, alma para a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela foi desenvolvida aí biblicamente, e se você tiver a oportunidade depois de ler outros livros com a gente, creio que quando a gente chegar nos livros de Hebreus, né, Romanos, Coríntios, a gente vai ter grandes ensinamentos a respeito da igreja do Senhor, mas ela foi desenvolvida de uma forma brilhante. Deus, ele deixou uma estratégia maravilhosa para que nós unidos, juntos, conseguíssemos nos apoiar. Naquilo que a Nayara falha, a Bárbara ajuda, aquilo que a Bárbara falha, a Nayara ajuda. Não precisa a Nayara querer se matar para construir um evangelho, uma igreja, né, render, porque Deus, ele nos capacita de uma maneira que isso é leve, que isso é prazeroso, que isso flui, que as almas vêm, que as coisas acontecem. O problema é quando aquilo que Deus está fazendo não serve para mim. E aí eu destaco, por exemplo, hoje uma busca incessante, né, das igrejas contratando, hoje nós conversamos à tarde sobre isso, contratando marketing, contratando equipes de administração, muitas vezes empresas que nem crentes são, para administrar a casa do Senhor. Irmãos, às vezes você quer acelerar um crescimento, sendo que o dono da casa é Deus. As almas que ele vai trazer, né? Às vezes você tem 50, mas você tem 50 que você consegue que o Espírito Santo trabalhe, que o Espírito Santo, sabe, firme essa pessoa no Senhor. 50 almas que conhecem Jesus, mas uma ganância às vezes faz você querer ter 200 que às vezes não vão conhecer quem é Deus. Eles vão conhecer o que é emocionalismo, eles vão conhecer o que é ser frequentador de igreja, eles vão conhecer o que é um falso evangelho, um evangelho superficial ali. Eles não vão entender o que é relacionamento. Pela ganância do homem de ter números, sabe, de parecer. E cuidado com isso. Cuidado, porque Jó, ele destaca grandemente que a alma dele anseia por Deus. Nós vemos um homem que anseia por Deus. Ele poderia não ser 10 pessoas, né? Não poderia ser 4 ali, 3 amigos não prestavam para nada. Mas um tinha ânsia por conhecer a Deus. Tinha vontade de conhecer a Deus. Então, cuidado, porque lá na frente, né, quando Jesus voltar, né? Nós vamos falar ainda muito disso a respeito de Jesus voltar lá no final, Apocalipse. Mas quando Jesus voltar, ele vai cobrar, né, essa ganância sua. E aí ele continua dizendo assim, olha, sem dúvidas tu me esgotaste, tu me deixaste deprimido, né? E aí eu destaco o versículo que eu ia destacar, que era o versículo 12, que eu acho isso sensacional. Já fala assim, eu estava tranquilo, entendeu? Eu estava quieto aqui no meu canto, eu estava em paz, eu estava tranquilo. Aí o que você fez? Deus, você veio e me arrebentou, entendeu? Você me arrebentou. E eu acho isso lindo, irmãos, porque ele fala, ó, você me agarrou pelo pescoço, me esmagou, me fez alvo, e você transpassou sem dó, né, sem dó, os meus rins. Ataca-me como um guerreiro. E eu acho isso sensacional, porque Jó, ele reconhece que Deus está fazendo isso com ele. Ele estava tranquilo e talvez ele viu que não teria mudança dali para o final da vida dele. E ele está falando, olha, Senhor, o Senhor me agarrou, me feriu, está me fazendo uma pessoa nova, está me reconstruindo. E glória a Deus por isso, irmãos, porque eu me vejo muito nessa situação, né? Jó, Deus, ele fere, né? Mas ele refaz a gente. Ele modifica a gente, sempre para trazer algo profundo, para trazer uma mudança, porque às vezes você está num nível que você está confortável, mas você ainda pode mais. Estamos falando de um homem que ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele falava com Deus e Deus respondia, mas Deus estava fazendo ele mais profundo, estava fazendo ele mais para perto de Deus, estava fazendo Deus se revelar mais para ele. E mesmo com todo o objetivo de Satanás, do inimigo e tudo, eu creio que isso não é nada, né? Ele não é nada, ele não é digno nem de ser reconhecido. Por isso, Jó o tempo todo reconhece a soberania de Deus. E aí eu falo de mim, de você, né? Às vezes você tá num nível que tá tudo muito tranquilo, entendeu? Tudo muito em paz. Você acha que Jesus já conhece tudo, mas vai chegar um momento que Deus, ele mexe com a gente, ele refaz a gente. Pra gente tá machucando, pra gente tá ferindo, mas Deus às vezes é porque tem mais pra você dar.
Tem mais para você aprofundar em Deus. E aí ele vai finalizar aqui, vamos ler do versículo 15 ao 21 para encerrar. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e as sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração, ó terra, não cubra meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo as minhas testemunhas estão nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é o meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a minha causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. De ver, né, irmãos? Que está passando tanta luta, fala assim, mas eu tenho um amigo, né, que advoga a minha causa. Ele fala, né, os meus olhos estão vermelhos de tanto chorar, mas eu sei que as minhas lágrimas e as minhas orações não têm sido em vão. Como é lindo, irmão. Como é maravilhoso esse final desse capítulo, né? Que ele fala assim, que os amigos dele zombam dele. Mas eu tenho um amigo que é testemunha minha, que advoga a minha causa. E aí ele fala assim, né, que ele costurou uma roupa de pano de saco. Hoje, né, a igreja hoje faz pano de saco que nem roupa para você sair desfilando, entendeu? Né? E na verdade a roupa de saco, né, a roupa de pano de saco, ela era uma roupa que demonstrava luto e humilhação, era uma quebra de orgulho, porque era o pior, era o pano mais pobre que existia, que era um miserável que usava, e muitos usavam o pano de saco como uma roupa por baixo da roupa boa, né? Então assim, ninguém saía na rua com pano de saco, né? Porque era um pano que debaixo do pano tinha a nudez da pessoa. Então assim, hoje as pessoas se maqueiam e tudo e vai usar pano de saco assim, mano, não faz sentido nenhum você usar pano de saco desse jeito, entendeu? Porque o pano de saco, ele era para uma quebra de orgulho, era sinal de humilhação. Você tirava tudo que existia de valor de você, as roupas caras, os brincos, os pingentes, né? Você lavava o rosto, você deixava tudo. Eles não usavam nada, eles usavam só o pano como um sinal mesmo, assim, de uma quebra de orgulho. Esse era o pano de saco. Agora você imagine, Jó, irmãos, ele tratava bem os servos dos servos. Né? Você imagina as roupas que Jó estava acostumado a se vestir, né? Os ouros que ele estava acostumado. E aí agora você vê ele e fala assim, olha, eu costurei, porque não tinha nem ninguém, entendeu, para fazer as roupas por ele. Ele falou, eu costurei as minhas roupas. Os meus olhos estão vermelhos. Então assim, a cena que você via de Jó era de um homem totalmente moribundo. Mas ele fala assim, mas eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que ele advoga a minha causa. Vocês podem se zombar de mim, mas o meu amigo, ele considerava Deus como amigo. Ele primeiro fala assim, Deus, o Senhor está me batendo, Deus, o Senhor está com a mão sobre mim, você está metendo flecha nos meus rins, mas eu ainda sei que o Senhor é meu amigo. Eu considero o Senhor meu amigo. Olha, eu vou falar algo muito sério aqui. A gente não passa 0,01% do que este homem passou. A gente já não quer Deus mais, porque Deus é ruim, porque não deu o carro que eu queria. Deus é muito mal porque não deu o casamento que eu queria. Deus é perverso porque não deu o emprego que eu queria. Não quero servir esse Deus porque as pessoas fazem mal de mim. Você imagina esse homem aqui que está falando assim, Deus está esfregando a minha cara, está me batendo, mas ele é meu amigo que advoga as minhas causas. Eu sei que ele testemunha por mim. Sabe, o que Deus está fazendo, por mais que seja uma provação, não quebra o amor que Jó tem por Deus. Não quebra a confiança de que Deus, eu sei que o Senhor é meu amigo. Sabe, irmão, como é lindo você ver assim que nem as provações colocou em xeque o relacionamento de Jó com Deus. Sabe, de falar assim, olha Deus, muito obrigado, eu te servi, agora eu tô aqui com um pano de saco, entendeu? Eu acho que o Senhor me odeia, eu acho que o Senhor não gosta de mim, então eu também não gosto do Senhor. Eu vou te abandonar, não quero saber de mim. Não, ele fala assim, Senhor, eu sei que mesmo os que zombam de mim, eu sei que eu tô perto, ele achava que ele estava perto de morrer, ele fala, eu tô perto de ir para um lugar onde eu não posso voltar. Né? E ele fala assim, eu sei que eu estou perto de morrer, mas eu sei que eu tenho um amigo que pode advogar a minha causa. Eu sei que aí no céu tem alguém que testemunha por mim. Então, assim, esse relacionamento, essa certeza que a prova, que mesmo na prova você sabe que Deus te ama. Porque, bom, irmão, a gente fala assim, não, eu sei que Deus me ama, olha o tanto de banquete que eu estou fazendo, as minhas roupas chiques que eu estou vestindo, entendeu? Eu quero ver você falar assim, olha, Deus, o Senhor é meu amigo. Tá quebrando a minha cara, entendeu? Mas o Senhor é meu amigo. Que a gente possa aprender essa humildade com Jó. Porque Jó, o livro mais antigo, confirma algo que é bíblico.
o Senhor corrige a quem Ele ama. E é muito bonito, né? Ele fala, olha, a magreza tá aqui, a magreza é minha testemunha de tudo que eu tenho passado, né? Os meus olhos estão vermelhos de tanto chorar, eles têm círculos, né, negros, eu não durmo mais bem, mas eu tenho um consolador, eu tenho um advogado, eu tenho um amigo, né? Que bom é você poder declarar. Ele fala assim, a minha oração é pura, né? Minha oração ela é pura, ela é sincera. E aí, será que eu e você podemos, né, trazer adjetivos tão bonitos, né, irmãos? Porque só se pode descrever, né, por exemplo, eu e a Nayara, nós somos amigas. Eu só posso descrever quem é a Nayara, os adjetivos que eu sou capaz de dar para a Nayara, se eu sou amiga dela, se nós somos próximas, eu vou saber os adjetivos que eu dou para ela. A Nayara só consegue me descrever se ela é minha amiga, se ela é próxima, se possui um relacionamento, uma convivência. E Jó, ele testemunha, né, justamente essa convivência, esse relacionamento com Deus, porque o pensamento da esposa dele não muda quem ele é, a tragédia que aconteceu com os filhos, com os servos, com as ovelhas, com o holocausto que ele fazia, não muda quem ele era, os pensamentos dos amigos, os julgamentos, as certezas, né, dos amigos dele, da experiência dos cabelos brancos dos amigos, não mudam quem ele é. E aí nesse capítulo ele vai declarar que tudo que aconteceu de mais ruim na vida dele, de maior tragédia, não muda quem Deus é para ele, não muda os adjetivos que ele tem para Deus. Ele é meu consolador, ele é a minha esperança, né? Porque eu tenho a certeza que que um dia eu não volto mais, mas eu tenho certeza que tudo isso é a mão dele. Ele é o meu advogado, ele intercede por mim, ele me defende. A gente só tem um advogado quando a gente tem certeza de defesa de uma causa. Então ele sabia que o amigo dele era uma defesa para ele, não ia contra ele. Ele não chama de procurador, ele não chama de alguém que vai apontar, alguém que vai acusar. Não, ele chama de alguém que vai defender ele. Ele chama de amigo. E isso é muito bonito. Eu quero hoje orar por mim, por você, cada um que está me assistindo nessa live. Talvez você hoje descobriu que você não tem esses adjetivos para falar de Deus. Que talvez você não teve um relacionamento com Ele. Será que, não do que os outros... eu li na Bíblia que Deus é isso. Minha mãe me falou que Deus é isso. Meu pai me falou que Deus é isso. A pastora me falou que Deus é isso. Mas aí eu boto essa reflexão para mim e para você. Né? Você que está anotando, anote essa reflexão para você meditar amanhã. Quem é Deus para você com base na sua vivência, no seu relacionamento com Deus? Quais são os momentos que Deus se apresentou para você? Que você tem certeza que você sentiu a presença de Deus. Que você tem certeza que foi Deus que interferiu, foi Deus que fez, foi Deus que te ajudou, foi Deus... Você tem certeza quais são os adjetivos que você pode dizer de Deus? Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou bem assim, olha, Deus tem dons para derramar sobre a sua vida. E um dos dons é o dom de cura. Mas você só vai poder ter a certeza desse dom, de você orar por uma pessoa e ela ser curada, se você for curado. Porque você tem que ter a certeza absoluta que Deus cura para que você possa proclamar. E aí, de fato, houve várias situações pessoais minhas que eu posso dizer para vocês, eu sei que Deus cura. Deus me curou de dores, de situações de câncer. E aí hoje, um dos adjetivos que eu posso falar para você é que Deus cura. Eu posso falar para você que Deus, ele é um Deus misericordioso, que Deus livra da morte. Deus me livrou da morte. Eu posso dizer para você que Deus é um Deus misericordioso, que ele resgata o filho perdido. Porque um dia eu estava perdida e Deus me trouxe de volta. Então, eu posso falar vários adjetivos para Deus. Eu posso chamar ele de advogado. Porque numa das maiores situações que nós temos passado, eu, a Nayara, na escola bíblica, ele tem sido nosso advogado fiel. Nós não brigamos com ninguém, nós não nos defendemos de ninguém, mas ele é o nosso advogado fiel. Então, fica essa reflexão para você.
Quais são os adjetivos que você pode dizer que Deus é? É assim que podemos medir um relacionamento com alguém. Os adjetivos que nós podemos dizer sobre ele. E aí nós vamos orar. E que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e possa dizer. E se você não tem nenhum adjetivo, você percebeu assim, eu não posso dizer que Deus fez nada, porque eu não conheço Deus verdadeiramente. Tudo aquilo que eu sei de Deus aconteceu com a minha mãe, com meu pai, com alguém na igreja, mas não aconteceu comigo. E aí, durante essa oração, que você possa convidar o Espírito Santo a se revelar para você. Você possa convidar a Deus a se revelar para você. Para que você tenha adjetivos para dizer quem é Deus. E aí, se você quiser, eu vou ficar muito feliz se você mandar uma mensagem para a gente. Olha, agora eu tenho adjetivos para dizer quem Deus é. Nós ficaremos muito felizes. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, nesse momento, Senhor, eu te louvo porque nós temos adjetivos, nós temos palavras para declarar o quanto o Senhor é bom conosco e o quanto o Senhor é para nós. Amigo fiel, advogado, consolador, cura, restaura, liberta. Nós podemos declarar isso, Pai, porque nós temos a certeza, nós passamos por isso. Pai, visita onde essa live chegar. Cada alma, Pai, que precisa, Senhor, te conhecer verdadeiramente. Aceita, Pai, o convite do coração dele, dela. Aceita, meu Deus e meu Pai, o convite de se revelar quem o Senhor é verdadeiramente. Que nós possamos, Senhor, não declarar o Senhor só de ouvir falar, mas de relacionamento, de certeza, que a opinião das pessoas, Pai, que as situações, que as circunstâncias não mude quem o Senhor é para as nossas vidas, Pai. E eu te louvo por isso, Pai, eu te engrandeço. Renova a aliança, Pai. Aceita, Senhor, escreve o nome do livro da vida dessa pessoa que aceita Jesus pela primeira vez. Meu Deus, cobre ela, lava com o teu sangue. Perdoa os pecados, Pai. Traz arrependimento àqueles que precisam, meu Deus, se consertar. Que o teu Espírito Santo possa constranger, que a tua palavra possa ensinar e que possamos, Pai, mudar dos nossos maus caminhos para o seu caminho. O Senhor, Pai, diz que o teu caminho ele é estreito, mas que o Senhor estará conosco. Pode até ser difícil, teremos aflições, problemas, dificuldades, mas o Senhor não nos abandona. Segura, Pai, na mão desta pessoa. Guia ela, Pai, para que o Senhor possa, naquele grande dia, nos receber com os teus braços. E eu te louvo, Pai, por isso, por essa certeza, Pai, que o Senhor existe, que o Senhor é e que o Senhor sempre será o Deus Todo-Poderoso, Pai. Te louvo, te engrandeço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Até amanhã, às 10 horas da noite, nós estaremos lendo Jó, capítulo 17. Então, um abraço para você. Bom descanso.